Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5, por favor. Vamos ler até o 13. Acompanhe comigo a escritura. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? 200 denários de pão, só olha para cá um segundo, por favor. Um denário é o equivalente a um dia de serviço de um trabalhador comum. Ou seja, tinha tanta gente ali que precisava de quase meio ano de serviço para cada um receber um pedaço de pão. Versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Só olha para cá de novo, por favor. Você sabe, antigamente, não se contabilizava mulheres nem crianças. Tinha 5.000 homens. Se cada homem tinha uma esposa, vai para 10. Se cada um tinha 2 filhos, vai para 20. É óbvio, não era tudo isso, mas era muita gente. Muita gente que estava ali. E tinham 5 pães e 2 peixes. Verso 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram-se e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Até aí tá bom, meus irmãos, olha para cá, por favor. Aqui é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Você já deve estar careca de ouvir essa história. Mas tem princípios fundamentais para mim e para a sua vida todo dia. Todo dia, sem exceção. Por isso o tema da minha pregação hoje é gratidão e multiplicação. Uma coisa também é verdade em relação à Escritura, que ela diz a meu e a seu respeito. Olha o que Jesus diz: no mundo tereis aflições. Cristão passa por angústia, cristão passa por problema, cristão tem crise conjugal, tem crise financeira, tem problema com os filhos. Davi já disse isso também no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ou seja, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo ovelha, guiados por Deus, é possível passarmos por períodos onde parece que estamos andando no vale da sombra e da morte. Foi o que aconteceu com Davi e o que acontece com todo filho de Deus também. Todavia, Davi diz que nós podemos passar pelo vale da sombra e da morte. Não vamos morar no vale da sombra e da morte, porque é muito diferente. Essa é a diferença daqueles que estão com Deus. E diante, talvez, da dificuldade, muitos se perguntam: mas qual o caminho então para a felicidade? O que eu preciso fazer para que esse vale venha se transformar num manancial? Para que esse período difícil venha se tornar um tempo de paz? E eu creio que a resposta está bem aqui nessa passagem que nós acabamos de ler. Uma resposta um tanto quanto simples. Gratidão. Sermos gratos. Você percebeu aqui como que Jesus fez o milagre? Olha no versículo 11. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu. Que coisa! Eu sei que às vezes você pensa no milagre de Deus lá no Antigo Testamento, como por exemplo quando Deus foi dar os mandamentos. Lembra? Diz a Bíblia que o Monte Sinai tremia, relâmpago, trovão para tudo que é lado. E às vezes você pensa que o milagre de Deus acontece só quando essas coisas estão fazendo parte da circunstância. Só que aqui não. Você percebeu? Cadê o trovão? Cadê o relâmpago? Cadê o céu rachando para Jesus fazer pão multiplicar? Não. No Evangelho de Lucas ainda diz que, erguendo os olhos ao céu, deu graças. Jesus orou até de olho aberto. Para muitos crentes hoje parece uma blasfêmia, né? É naturalmente nós. Você pode fechar os seus olhos? Nós falamos isso também. Você pode. É normal. Olha, Jesus abriu o olho e disse: graças te dou. E multiplicou. Coisa simples, meu Deus do céu. Se fosse você, Jesus falasse assim para você: olha, faz uma oração aí para multiplicar o pão. Nós temos 5 pães, tem 10.000 pessoas para comer. Que jeito que você ia orar? Eu duvido você ia orar desse jeito aqui. Senhor, graças te dou. Se fosse pastor então, né? Meu Deus e meu Pai, que pão venha brotar nesse lugar. Ia fazer um monte de coisa. Mas Jesus foi mais simples. E deu graças.
e distribuiu entre eles. Você sabia que são as coisas simples da vida que de fato trazem felicidade? As coisas simples da vida que nos completam. Você pensa que talvez, olha, a minha felicidade está no dia que eu tiver um emprego, ganhei uns 5 mil reais, no dia que eu ganhar na Mega Sena, no dia que acontecer isso, no dia que eu passar numa faculdade. São coisas boas. Não ganhar na Mega Sena, né? Que jogar não é de Deus. Mas são coisas boas que você pode alcançar. Mas se você não é grato, você pode ter o que você quiser, meu irmão. E você vai ver que você sempre vai viver de forma infeliz. Sempre vai parecer que está faltando algo. Agora, Jesus aqui foi extremamente simples. Deu graças. Eu não vou ser hipócrita dizer que coisas, dinheiro, bens materiais não nos trazem felicidade. É óbvio que trazem felicidade. É óbvio que trazem alegria. Mas a alegria constante você só vai encontrar a partir do momento que você aprender a ser grato por tudo aquilo que Deus tem dado. Inclusive as mínimas coisas. Porque a atitude interior é muito mais importante do que a nossa circunstância. Pastor, a circunstância influencia? É óbvio que influencia. Mas você pode ter certeza, a atitude interior que nós temos é muito mais importante. Eu não estou aqui também, é óbvio, menosprezando a questão da circunstância, do externo. Mas você percebeu como que muitos testemunhos que nós vemos hoje? Porque antes eu tinha muito e não era feliz. Mas aí eu fui para a igreja, agora estou quebrado, mas estou com Deus, estou alegre. São pessoas que entendem errado. Acham que o dinheiro é um demônio, que para você ser feliz tem que ser pobre. Meu irmão, se dinheiro não traz felicidade, se riqueza não traz felicidade, pobreza muito menos. As pessoas entendem errado. A riqueza não traz felicidade, muito menos a pobreza. Mas você vai encontrar pessoas felizes a partir do momento que elas aprendem a serem gratas por aquilo que têm. Seja muito ou seja pouco. Uma vez perguntaram para John Rockefeller, que era o homem mais rico da sua época, o Bill Gates da sua época. Você imagina o homem mais rico do mundo. Tinha todo o dinheiro que você nunca nem sonhou em ter. Tinha tudo. E perguntaram para ele, John Rockefeller, quanto você precisa para ser feliz? Sabe qual foi a resposta dele? Só mais um pouquinho. Era o homem mais rico do mundo, mas ele disse que para ser feliz precisava apenas de mais um pouquinho. É por isso que mesmo tendo todo o dinheiro que o mundo podia proporcionar, vivia infeliz. Diferentemente de cristãos genuínos como Pedro, como Paulo, como nós, quando aprendemos de fato a sermos gratos. Olha o que diz Filipenses 4:11. Paulo dizendo, só lembrando o contexto da epístola aos Filipenses, é uma carta cujo tema é alegria. Paulo o tempo todo você vê, olha o mandamento que Paulo dá em Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O tema dessa carta é alegria, e Paulo escreveu de dentro da cadeia. Imagina, hein? É porque ele via que a maior riqueza que ele tinha não era a circunstância, não era o dinheiro. Paulo morreu sem nada, pobre, sem amigos, sem ninguém. Mas mesmo assim, de dentro da cadeia, consegue escrever uma epístola ou uma carta, cujo tema é alegria. E olha o que ele diz, Filipenses 4:11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Você percebeu que Paulo diz aqui, olha, aprendi a estar contente, ou você pode também entender, aprendi a estar feliz em toda e qualquer circunstância. Tendo muito, eu aprendi a ser feliz, por quê? Porque eu sou grato a Deus pelo muito. Agora, não tendo nada, também aprendi a ser feliz, porque felicidade é algo que não se encontra, mas sim que se aprende. Talvez você pense, pastor, as tentações são difíceis, tentação sexual é terrível. Mas você sabia que antes da tentação sexual, o que você sofre é a tentação da ingratidão? É a ingratidão do marido que você tem. Pastor, lá sei na onde tem um homem com a barriga tanquinho. Meu marido parece uma máquina de lavar 12 quilos na barriga. E às vezes você é tentado, não, é por conta disso, por conta da ingratidão. E a esposa fala, nossa, mas há 20 anos atrás, ou há 20 quilos atrás, era assim, era assado. Você percebeu que primeiro você é ingrato, para depois você ser tentado nessa parte? Somos tentados em toda parte por conta da ingratidão. Daí está lá, você vê o ímpio passando de carro zero toda hora. Daí o seu carro, toda vez que para, você tem que chamar 2 para empurrar, porque não está funcionando. E às vezes você é tentado a ficar bravo, não, o que pode? Eu servindo a Deus, esse carro velho. Só que daí você lembra aquilo que você merecia, e o carro velho vira um carrão.
Gratidão é o segredo. Israel viveu no deserto, murmurou. Era um povo que estava sempre reclamando. Estava no Egito, reclamava. Ai, mas aqui está ruim. Deus tira eles do Egito. Ai, mas no Egito que era bom. Olha o povo de Deus, hein? Lá era surrado o tempo todo, como escravo. Daí está no Egito, ai, que é terrível. Daí Deus tira. Ai, lá que era bom, lá comia melões. Chega em Canaã, reclama do mesmo jeito. Você conhece pessoas que assim só reclamam da vida? Conta que uma vez, um monge fez um pacto ali com as pessoas que ele viviam, com a sociedade que ele vivia. Ele disse o seguinte, olha, eu vou viver no mosteiro e só vou vir aqui para a população de 10 em 10 anos. E de 10 em 10 anos eu vou falar apenas 2 palavras. Então o monge se retirou, ficou 10 anos na sua casinha lá em cima do monte. Daí deu os primeiros 10 anos. Ele retorna, chega no centro da cidade e as pessoas, o que será que ele vai dizer, né? Quais são essas 2 palavras? Ele disse, cama dura. Voltou. 10 anos depois, volta o monge de novo. E o pessoal, querendo saber o que ele ia dizer, comida fria. Você conhece pessoas que assim? Só abre a boca para reclamar. Tudo está ruim. Não estou dizendo que às vezes as coisas não possam de fato estar ruins, mas tem gente que só reclama de tudo. Tem um rapaz que eu conheço ele que, às vezes eu evito até conversar com ele. Ai meu Deus, pastor, você está nos pecados, hein? Porque toda hora que eu converso com ele, eu saio angustiado, o cara só reclama. Ai, mas eu nasci numa época difícil. Ai, mas o emprego está difícil. Ai, mas se você nascesse na minha época. Ai, mas se você tivesse os pais que eu tive. Ai, nossa Deus do céu, quem que aguenta, hein? Pessoas que só reclamam o tempo todo. Não adianta você mudar de lugar se você não muda de atitude. Não adianta você mudar de emprego se você não muda o coração. Não adianta você pensar que, ai, quando eu ganhar uns 10 mil reais por mês, eu vou ser alegre. Sendo que você não consegue ser grato com uns 970 que você ganha hoje. Aprenda a ser grato. Ai, quando eu trocar de carro. Ora para trocar de carro, se puder. Mas aprenda a ser grato por aquilo que você tem. A felicidade é assim, sabia? Ela não é... Você não encontra a felicidade. A felicidade está onde você está. A alegria está onde você está. Se você é grato, você vai ser alegre. Conta que uma vez tinha um rapaz na porta de uma cidade, no começo de uma cidade, então chegou um viajante que queria mudar para aquela cidade. E o viajante perguntou para aquele velho que estava ali, morador daquela cidade há um bom tempo, e ele perguntou assim, olha, como que é essa cidade? As pessoas são gente boa? Olha a resposta daquele sábio senhor. Como que era a cidade de onde você veio? O primeiro homem disse assim, lá o povo muito amargurado, o povo não conversa, nossa, muito bagunçada, ô cidade ruim de morar. E o sábio disse assim, aqui também é desse jeito, o povo é igualzinho. Passou um certo tempo, chegou um outro viajante. Como que é essa cidade? Porque eu estou mudando para cá. E o sábio também fez a mesma pergunta. Como é a cidade de onde você veio? Ele disse, nossa, lá as pessoas são tão amáveis. Lá as pessoas ajudam umas às outras. Lá era um lugar bom de se morar. E o sábio disse, aqui você vai encontrar a mesma cidade. Porque nós fazemos o lugar. De acordo com a gratidão que nós temos. Mas eu sei que alguém pode dizer, pastor, mas como que alguém pode ser grato por um carro velho? Um Fusca. Tem gente que fala que Fusca nem é carro, né? Uma vez eu vi uma moça dizendo, eu queria ter um carro e um Fusca. Ô louco, Fusca não é carro então? Como que alguém pode ser grato por coisas tão poucas? Eu pergunto para você, como que alguém pode ser grato por 5 pães e 2 peixes? Jesus foi grato. Agora, quando de fato eu e você entendemos o que nós merecíamos, entendemos aquilo que nós temos da parte de Deus, automaticamente seremos gratos. O homem é infeliz porque ele sempre acha que ele merecia mais. Ele sempre acha que o carro que ele tem, ele merecia mais. Que a casa que ele tem, ele merecia uma maior. Que o salário que ele tem, ele merecia maior. Que o emprego que ele tem, ele merecia um emprego muito melhor que aquele. Que ele não merecia ser peão, que ele merecia ser gerente. E por conta de sempre achar que merecia mais, acaba vivendo infeliz. Eu quero passar então 3 princípios dessa história. Primeiro, a comparação é inimiga da gratidão. Você pode falar para a pessoa do seu lado? A comparação é inimiga da gratidão. Versículo 11, olha o que diz. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. É interessante, quem fez a distribuição aqui foi Jesus. Ele mesmo distribuiu. No Evangelho de Marcos, diz que Jesus fez grupos de 100 e de 50. Olha, qual o critério que ele usou para separar esse vai ser de 50, esse de 100? A Bíblia não diz, diz apenas que ele separou. Eu não sei como que Jesus fez a distribuição.
Se deu exatamente o mesmo pedaço para cada um, se para uns deu maior, outro menor, até na sua casa você vai partir um pão no meio, não sai exatamente igual. Às vezes sai um pedacinho maior para um pedacinho maior para o outro. Você sabia que Jesus é assim? Ele nem sempre vai dar tudo igual. Jesus não é comunista ou socialista, como todos pensam. Olha, igualdade, todos vão ter a mesma coisa. Não. Dá mais para um e menos para outros. Lembra da parábola dos talentos? Para um deu 5, para um deu 2, para um deu 1. Não deu 3 para todo mundo, não deu 5 para todo mundo, mas deu diferente. Em Mateus capítulo 20, fala sobre a parábola dos trabalhadores. Olha que interessante. Traduzindo para nós, para ficar mais fácil de entender, diz que um homem saiu de manhã, um senhor, para assalariar trabalhadores. E então, 8 horas da manhã, ele viu um pessoal parado e disse o seguinte: querem trabalhar na minha vinha? Olha, eu vou pagar para vocês 1 denário por dia, que é o valor de um dia de trabalho. Venham. E eles então começaram a trabalhar 8 horas da manhã. E aquele homem depois, meio-dia, viu algumas pessoas também paradas. E o que ele fez? Estão parados, sem trabalho? Querem trabalhar para mim? Venham trabalhar na minha vinha. Começaram meio-dia. Depois, 5 horas da tarde, ele encontra mais um pessoal sem fazer nada, faltando 1 hora para acabar o expediente. Então, sem trabalho? Vem para a minha vinha que eu vou pagar vocês. Arredonda aí, R$100 por dia, para ficar mais fácil de entender. Diz a Bíblia que depois, quando termina o serviço, esse senhor chama aqueles homens para pagar a eles o que era devido. Lembrando, ele combinou com os trabalhadores R$100 por dia, com aqueles primeiros. E então ele começa a pagar para os últimos. Chama aquele que trabalhou 1 hora só. Sabe quanto que ele dá para aquele homem? R$100. Você imagina os primeiros que começaram a trabalhar 8 horas da manhã. Rapaz, ele trabalhou 1 hora, ganhou 100. Nós vamos ganhar de montão. Ele vai pagando as pessoas. E chega aquele último, os que começaram primeiro. Sabe o que ele dá? R$100. Eles ficam bravos, dizendo: mas Senhor, é injusto. Nós suportamos a fadiga do dia, o sol no lombo. Eles trabalharam 1 hora, o Senhor deu R$100 e para nós vai dar os mesmos 100. Aí então aquele senhor diz: estou sendo injusto com você? O que eu combinei? Eu não combinei 100? Estou te dando 100. O que te importa se para ele eu quero dar mais? Você percebeu que eles ficaram furiosos? Não foi pelo tanto que eles ganharam, mas sim pelo tanto que as outras pessoas receberam. Ou seja, comparação é sempre inimiga da gratidão. Deus é sempre justo, isso é verdade. Mas você sabia que com uns ele é mais gracioso do que com outros? É o que Paulo diz em Romanos 9,15. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. É ele que decide. Se ele quer dar mais para um e menos para você, ou quer dar mais para você e menos para o outro, você vai brigar com Deus. Vamos ser mais específico. Você acha que Deus foi justo com o diabo, decretando que o diabo vai torrar no inferno? Lembra qual foi o pecado do diabo? Quis ser igual a Deus. Por conta disso, vai para o inferno, torrar lá. Deus foi justo? Foi. Você acha que Deus foi justo com um homem? Para comigo, para com você? Coloca-se lá em Adão, lá atrás. Qual foi o pecado do homem, de Adão e Eva, você lembra? Querer ser como Deus. O dia em que comerdes da árvore, sereis como Deus. O mesmo pecado do capeta. Só que Deus não condenou todos os homens. Porque resolveu ser graciosos com alguns. O que trouxe murmuração para esses homens da parábola? Não foi eles receberem o que tinha sido combinado, mas sim o que os outros receberam. Para você ver que comparação é sempre algo demoníaco. Evita ficar se comparando com os outros, sabe por quê? Você sempre vai se ver frustrado. Porque se você começa a se comparar com o vizinho, e o vizinho ganha menos que você vai ficar arrogante, achando que você é melhor que ele. Pecado. Agora, se o fulano ganha mais que você, ou tem mais coisas que você vai ficar com inveja e também vai cometer pecado. Portanto, não se compare com A ou com B, mas se compare com aquilo que você merecia. E com vista daquilo que você merecia, você tem muito mais, meu irmão, do que você merece. Você pode não ter tudo aquilo que você queria, mas você pode ter certeza, tem muito mais do que você merece. Porque nós merecíamos o inferno, e Deus nos dá o céu. Vamos reclamar do quê? Só que a nossa felicidade, infelizmente, é medida não com base no que nós temos e somos, mas com base no que os outros têm. O ser humano é craque para fazer isso. O padrão de felicidade dele é comparado com o outro. Felicidade para muitos não é ter um Camaro na garagem.
Mas a felicidade completa é quando tem um Camaro na garagem e o vizinho anda de ônibus. Ah, daí, alegria completa. É você chegar com um carro zero na festa de final de ano e saber que o fulano chegou de Havaiana. Isso aí parece que completa a alegria do ser humano. Eu vejo muitos jogadores comprarem carros importados, carros que são únicos. Sabe aquele que você manda fazer? Você não sabe, né? Você nunca mandou? Mas também não. Mas os jogadores têm dinheiro lá. Eu estava vendo esse dia que o Cristiano Ronaldo comprou mais um, de 1.400.000. Só ele tem aquele carro. Daí você pensa, um carro importado desse para quê? Por causa de conforto? Conforto todos os outros têm. Ou seria porque só ele tem aquele, mais ninguém? Por que as irmãs no nosso país, pelo menos a maioria, o sonho dela é ter cabelo liso? Porque somos um país muito misturado. E como somos um país muito misturado, quase ninguém nasce com cabelo liso. Por isso, minha irmã, você quer ser próspera, abre um salão e progressiva. Vai chover dinheiro para você. Só que daí está lá. Ela fica infeliz, não é por conta do cabelo dela ser soltinho, encaracolado, mas é porque a vizinha tem cabelo lisinho, não faz nada. Daí tem que dar um jeito, nem que passa um ferro na cabeça. Por que no Japão nós não vemos essa guerra de ego por cabelo liso? Aí todo mundo lá tem cabelo liso, não tem nem graça. Tem cabelo escorre na cara. Pobre é uma maravilha, né? Você já viu? Ele compra o carro dele, paga, sofrido. Quando ele termina de pagar, ele faz questão de meter aquele adesivo, né? É velho, mas tá pago. E põe lá. Você percebeu que a preocupação dele não é, Deus, obrigado porque eu paguei. Mas ele quer, na verdade, mostrar para o outro lá que tem um carro mais novo financiado em 10.000 vezes, que o dele é velho, mas tá pago. Ele está preocupado com o outro, não com ele. Sempre se comparando. Eu falo para você que eu já vi pastores dar o seguinte conselho. Meu irmão, se você acha que está ruim para você, você está reclamando porque você não tem chinelo. Olha para trás, tem gente que não tem pé. Pastor dá esse tipo de conselho, hein? Ou seja, a vida está ruim, fica em paz, tem um mais desgraçado que você. Tem um mais quebrado, um mais pobre. Como se a comparação nossa de alegria fosse ver um outro mais miserável que a gente. É terrível, terrível. Mas sabe quem que é assim? Nós. Nós somos desse jeito. A inveja é mãe da ingratidão e da infelicidade. Talvez você já ouviu aquele estado, né? Ai, estou morrendo de inveja. É mesmo, inveja mata. Normalmente nós vemos nas igrejas campanha para quebra de inveja. Mas inveja de quem? Das pessoas tem inveja da gente. A rádio principalmente, você ouve, né? Fizeram trabalho, tem gente com inveja de você. Tem isso, tem aquilo. Mas eu nunca vi campanha para quebrar a sua inveja. Sempre os outros têm inveja. Uma vez estava conversando com um rapaz, a esposa dele, depois de 7 anos, foi embora. E ele disse para mim, eu fui na igreja lá, o pastor falou que é inveja. Eu olhei para ele e falei, Brad Pitt, né? Lindo você. Eu não falei, né? Pensei. Lindão, não inveja você, feio para arrebentar, um passarinho. Mas você percebeu que, eu falo para você, faz 11 anos, 11 anos que eu estou na igreja. Eu nunca vi ninguém chegar para mim dizendo, pastor, faz uma oração para mim. Eu falei, por quê? Eu estou com tanta inveja. O pastor está corroendo por dentro. 11 anos eu nunca vi uma pessoa. Agora tanta gente já fala, pastor, ora para quebrar toda a inveja sobre minha vida. Já teve de monte, viu? Até fila faz até. Mas é o que a Escritura diz. Na versão da tradução da linguagem de hoje, que a inveja é o câncer do osso. De fato, a inveja mata. O primeiro homicídio na Escritura foi por conta de inveja. Caim matou Abel por conta de inveja. Inveja. Olha o que diz Tiago 4:2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Olha, coloca junto, matar, inveja. Para você ver que inveja mata mesmo. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Que coisa, inveja e homicídio junto. Você sabia que famílias, igrejas, relacionamentos podem morrer por conta de inveja? Por isso é algo sério. A inveja é um demônio muito mais difícil que o demônio da tentação sexual. Porque tentação sexual, você sabe quando está sendo tentado, você corre. Dá para fazer igual o José. Nossa, ali está difícil. Bum, corre. E a inveja? Aquele negócio que às vezes vem no coração. Você, meu Deus do céu, quase corroendo por dentro.
Precisamos aprender a vencer isso daí. Deus fez o homem do pó, isso é verdade, mas o diabo refez de orgulho e inveja. Pastor, mas o que eu preciso fazer para vencer a inveja? De fato, para matar a inveja. Primeira coisa, meu irmão, você tem que reconhecer que você tem. Ou pouco ou muito, mas você tem. Não interessa o quanto você tenha. A sua condição social, financeira. Você tem. Seja pouco ou seja muito. A primeira coisa é você reconhecer. Lembra, Jesus disse que a confissão, para que eu e você precisamos ser salvos, é reconhecer o nosso pecado. Reconhecer que nós não conseguimos ser salvos e que precisamos de alguém. Para vencer a inveja é da mesma forma. Para vencer a inveja precisamos reconhecer que de fato a temos. E segundo, você também reconhecer que Deus é bom, que Deus é justo, ainda que dê mais para o outro do que para você. Deus é bom. Olha, eu tenho uma irmã só. Ela tem olho azul e cabelo liso. Tudo a ver comigo, né? Cabelo lisinho. O meu, tadinho. Crescer mais que isso aqui, quase não pente. Branquinha. Meu filho brinca comigo. Pai, o senhor não tem uma cor definida? Às vezes o senhor é meio amarelo, às vezes o senhor é meio vermelho. O senhor é branco. Mas tá lá, branquinha, olho azul, cabelo liso. Daí, minha mãe falava para mim, quando eu era pequena, né? Come bastante verdura, que seu olho fica igual da sua irmã. Meu irmão, devorava quase a árvore até. E nada de mudar a cor do olho, né? Mas a gente tem que aprender. Reconhecer que o Senhor é bom e justo. Foi o que Pedro aprendeu a fazer. Lembra Pedro? Pedro diz a Bíblia que Jesus vem e fala para ele como ele deveria morrer. E Pedro fica preocupado com João. Senhor, e quanto a este? Porque Jesus tinha falado, você vai morrer desse jeito para glorificar o meu nome. E ele olha para João, e quanto a esse aqui? Olha o que Jesus disse para ele. Eu que sei, rapaz. Se eu quiser que esse aí fique vivo até a minha volta, que ele vai ficar vivo. Agora, quanto a você, me segue. Ou seja, se eu quero fazer diferente para ele e não para você, qual o problema? O que importa é que o meu nome seja glorificado. Segundo, seja grato por tudo. Você pode falar para a pessoa do seu lado, seja grato por tudo. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz assim, em tudo dai graças. Em tudo, literalmente em tudo dai graças. O problema é que muitos só conseguem ver a graça de Deus, o favor de Deus, quando é aquele milagre estrondoso. Como no Antigo Testamento, o povo estava com fome, o que Deus faz? Manda codornizes para ele, lá voando, vem e traz comida deles. As pessoas conseguem ver Deus assim. Conseguem ver Deus quando o pão cai do céu, que era o caso do maná. Conseguem ver Deus quando o mar é aberto. Mas quantos conseguem ver Deus nas coisas simples da vida? Quantos conseguem ver Deus quando Deus age de forma ordinária? Quantas vezes Deus andou? Quantas vezes Jesus andou pelas águas? Os irmãos lembram? Quantas? Uma vez ele andou pelas águas, sobre as águas. Quantas vezes ele usou o barquinho? Várias. Na maioria das vezes ele agiu de forma natural. Como que foi a multiplicação dos pães aqui? Eu não sei. Se foi algo estrondoso, mas aparentemente foi algo imperceptível. Você imagina? Talvez Jesus falou assim, olha, orou, agora pode distribuir para o povo. Imagina uma sacolinha com 5 pães ali, daí pega o pão, dá para um, pega o pão, dá para o outro, pega o pão, dá para o outro, pega o pão, dá para o outro. E não acabava de sair pão da sacola. Porque ninguém percebeu. Se fosse nós, ia ser diferente, né? Você bate o pé, bum, cai pão. Uá, faz assim, vai pão. Eu ia fazer uns negócios mais ou menos desse jeito. Fazer chover pão do céu, arrancar pão da orelha, do cabelo dos outros. Igual mágica, né? Quando o mágico pega e arranca as coisas da orelha. Eu arrancar pão da orelha de todo mundo. Jesus agiu de forma bem natural. E a forma natural foi o milagre que ele resolveu fazer. Comida na despensa, que dura até o fim do mês, é tão milagre quanto o pão que cai do céu, meu irmão. Você trabalhar um mês inteiro, fazer uma compra, e aquela compra dura até o finalzinho, às vezes quase, né? Quase acabando. Finalzinho, que é a coisa que sobe, bolachinha de maisena e clube social e talvez. Mas é milagre de Deus também. Você pode não perceber, mas Deus está sempre fazendo milagre na minha e na sua vida. Só que alguns acham que milagre é só assim, estou precisando de dinheiro para fazer compra. Daí ele está passando no lugar, de repente cai uma maleta de dinheiro na cabeça dele. Ele, nossa! Aqui aquela uma lá do apartamento do Gedel, 51 milhões na cabeça. Ele pensa, talvez isso é milagre. Cair dinheiro do céu é milagre? É óbvio que é. Mas sabe o que é milagre também? Você acordar de segunda a sexta de manhãzinho, trabalhar duro. E no final do mês, aquele patrão que talvez seja um endemoniado, que nem crente seja, pagar o seu salário. Isso não deixa de ser milagre. É milagre da mesma forma. O que é milagre? É Deus abrir uma porta de emprego onde aparentemente não tinha porta?
Ou é você durante uma vida toda se dedicar a estudar, ter um bom currículo e então conseguir um emprego? As duas maneiras é Deus. Deus faz o milagre de forma ordinária e faz o milagre de forma estrondosa. Eu sei que muitos às vezes pensam que milagre é o seguinte. Por exemplo, você pega lá, tem muitos crentes que é assim, né? Oh, seu menininho, que bonitinho. Isso aí é promessa, pastor. Não sabe o que eu passei com isso daqui. E às vezes realmente passou coisas difíceis. O médico desenganou, que ia nascer com problema, que isso e aquilo. Mas isso aqui é promessa, chama Vitória. Até Vitória é o nome, né? Joia. Isso é milagre? É claro que é milagre. Mas ele está lá. Marido é mulher, dá uma namorada. A barriga cresce. Tem uma gravidez sem problema nenhum. A criancinha nasce e vai morar lá na sua casa. Isso aí não é milagre? É óbvio que é. É tudo milagre, tudo vem de Deus. Olha a diferença de Davi no Salmo 139. Graças te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Olha, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso. É até redundante, né? Até redundante, Davi, aqui. Assombrosamente maravilhoso me formaste. Davi conseguia ser grato nas pequenas coisas, conseguia ver Deus nas pequenas coisas. E a mesma coisa eu e você. Talvez você pense, pastor, eu nunca vi um anjo. Eu tenho certeza que você já viu, você só não percebeu. Quantos que uma vez um rapaz foi em um culto, e o pastor cheio da unção pregando o Salmo 91, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 outro dia, mas você não vai ser atingido, Deus é contigo, aleluia. Então esse rapaz saiu cheio de fé. Deus é comigo, nada vai acontecer de mal. Ele então tinha que ir numa fazenda atravessar um pasto bem grande, e tinha um caipira lá na porta, lá, sabe aqueles um bem antigo, matinho, fica chupando matinho? E o caipira falou assim para ele, uai, moço, se você atravessar vai não, hein? Touro é bravo. Que isso, rapaz? Deus, pastor acabou de falar que Deus é comigo. 1000 é chifrado à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas o Senhor é comigo. O caipirinha falou de novo, ai, moço, touro é bravo demais, senhor. Você não ia não. Deus é comigo, rapaz. E ele foi, o touro arrebentou com ele. Jogou para cima, pisou e deixou só o pó. Ele ficou bravo com Deus. Ele fala, Deus, mas cadê o Senhor para me proteger? Cadê o anjo que o Senhor ia enviar para me cuidar? O anjo estava lá na porteira falando assim, uai, moço, senta aí não, o touro é bravo, senhor. Você percebeu que às vezes a gente não percebe? Deus agindo dessa forma. Uma vez perguntaram para um homem, olha, eu queria ver Deus. Como que eu faço para ver Deus? E olha o que ele disse. Eu tenho outro problema. Nossa, eu vejo Deus em todo canto. Tudo que é lugar eu vejo Deus. O inferno começa ao vermos o que Deus nos deu e não desfrutamos. Sabe quando de fato Deus cuida de nós e nós não conseguimos perceber? Assim como aconteceu no século XIX nos Estados Unidos na corrida do ouro. Deve ter ouvido falar disso já. O povo tudo vendendo suas propriedades indo para onde tinha ouro. Eu estava ouvindo a história de uma família que eles então venderam a sua propriedade e saíram em busca do ouro. Depois foram descobrir que debaixo da casa deles tinha ouro de montão. Imagina a angústia, hein? Maldição não é não ter bênção, é ter bênção e não perceber. Porque dificilmente, às vezes, a bênção vem do jeito que você quer. Mas sempre vem. Em João capítulo 1, versículo 14, nesse mesmo evangelho, falando a respeito de Jesus, olha aqui que o apóstolo disse, e vimos a glória de Deus. Eu sei que nós temos a tendência a pensar, ver a glória de Deus como algo estrondoso. Ver Deus abrindo o mar deve ser algo maravilhoso. Comida vindo do céu, coisas maravilhosas. Mas quantos conseguem ver a Deus nas coisas simples da vida? Pastor, ver Deus abrindo o mar é fácil. Isso é fácil, todos veem. E quantos conseguem ver um Deus usando fralda? Foi o que os homens viram. Você imagina as amigas ali da tia Maria? Nossa, que menininho bonito, hein? Era Deus aquele menino usando fralda. E para perceber que era Deus? É fácil ver um Deus onipotente. Mas quantos conseguem ver um Deus que vai ao banheiro? Porque você sabe, né? Jesus era gente como nós. Teve fome, teve frio. Fazia 1 ou 2. Era gente. É fácil ver Deus todo-poderoso. Mas o Deus que tira uma sonequinha na hora que o pau está quebrando na tempestade. Lembra aquela passagem? O barco quase afundando. Pessoal, cadê Jesus? Diz a Bíblia que ele estava dormindo no travesseiro ainda. É tanta hora para dormir. Olha que vai dormir esse rapaz, hein? Quantos conseguem ver Deus através de um homem que fica cansado? Você imagina o João Batista? João Batista era primo de Jesus. Foi criado com Jesus. E Deus tinha dado sinal para ele, olha, você vai estar batizando as pessoas aí no Jordão, aquele sobre quem pousar a pomba, que é o Espírito Santo.
esse é o meu filho amado em quem me compraz. Você imagina João Batista, está lá batizando um monte de gente, batiza Jesus, vai. Daqui a pouco passa um pouquinho, ele vê. Nossa, no G! Que era amigo íntimo dele, né? No G, nossa, jogava bola com ele, soltava pipa com ele. Falei que ele era ladrão naquele último jogo, meu pai do céu, ele é Deus. Você imagina a crise que João Batista não passou. É fácil ver Deus quando vem de forma estrondosa e nas coisas simples. Você pode ter certeza, o pão pode chegar de muitas maneiras na nossa mesa. Pode chegar através de uma doação, através de um trabalho, através de um milagre, mas sempre é o Senhor quem nos traz. Amém, meus irmãos? E terceiro e último para encerrar, gratidão é o caminho da multiplicação. Você pode repetir comigo? Gratidão é o caminho da multiplicação. Olha, eu não creio de fato que nós devemos buscar ser rico, é o que a Escritura diz, é o que Paulo diz. Aquele que deseja ser rico peca. Peca quando ele deseja ser rico. Deus não tem problema nenhum em fazer pessoas ricas. O problema é quando você deseja ser rico. Porque quando você deseja, você vai ter que abrir mão dos princípios. Porque nesse mundo que nós vivemos hoje, para você ser rico de forma honesta, é muito difícil. Possível, é óbvio que é. Deus faz, mas é muito difícil. Você percebeu que as promessas que nós vemos em muitas igrejas hoje são só relacionadas a bens materiais, a coisas desse mundo. Você vai ser cabeça, você vai ter, vai ser isso, vai ser aquilo. Prometem tudo que esse mundo pode dar. E se esquecem que quem prometeu os reinos desse mundo não foi Jesus, mas sim o diabo. O diabo prometeu os reinos desse mundo. Os crentes hoje em dia, infelizmente, mudaram. O Salmo 23, eles falam o Salmo 23 como se fosse algo totalmente diferente daquilo que de fato Davi escreveu. Davi é bem claro, olha, ele diz, não faltará para nós refrigério na alma. Os cristãos interpretam como não faltará dinheiro no banco. É isso que eles conseguem ler quando leem o Salmo 23. Davi diz, não faltará uma vereda de justiça para o céu. Eles pensam, não vai faltar para mim um caminho ao estrelato, à fama e ao sucesso aqui na terra. Davi é bem claro quando ele diz, olha, não faltará bondade e misericórdia. Ele diz, não faltará dinheiro, prata, ouro. Davi diz, não me faltará um lugar na casa do Senhor. Ele diz, não faltará uma casa no litoral norte. Você percebeu que é totalmente diferente do que de fato a Escritura nos ensina? Mas eu vou ser bem claro. Eu também não creio, é óbvio, que a pobreza seja de Deus. Claro que não. De forma alguma. Mas que Deus, às vezes, e muitas vezes, usa a questão da pobreza para moldar a mim e a você. Usa. Usa a falta de dinheiro. Sim, usa. Assim como em Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás de todo o tempo pelo qual o Senhor teu Deus te guiou esses 40 anos no deserto. Olha, Deus guiou o povo 40 anos no deserto. E depois ele conclui, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Então Deus pode usar. A cruz foi uma invenção humana, mas Deus usou para cumprir o seu propósito. Se alguns acham a pobreza bonita, é blasfêmia. Por isso, é franciscano, né? Que eles não fazem voto de pobreza. Voto de pobreza, não quero dinheiro. Não tem problema não, mas dá para mim o seu então. O dinheiro em si, ele é neutro. Depende da forma que você usa. Pastor, mas nós devemos buscar o muito? Claro que sim. O muito de acordo com o que a Escritura nos ensina. E o que é muito de acordo com o que a Escritura nos ensina? 1 Timóteo 6:8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Para Deus, o padrão de uma pessoa próspera, de uma pessoa que tem o suficiente para se viver, é quando ela tem o que se vestir e o que comer. Pronto. Ou seja, todos nós aqui, rico demais, hein? Talvez você nunca pensou que você era rico, né? Eis a boa notícia para você, você é rico demais, meu irmão e minha irmã. Portanto, seja grato ao Senhor. Eu creio que o muito que Deus nos ensina na Escritura vai muito mais além do que coisas materiais. Mas sim, fala de coisas espirituais. Eu e você precisamos entender que bênção de Deus não está associada só a dinheiro, a casa, a carro. Mas, em primeiro lugar, está associada à salvação, à graça, à misericórdia. Essas outras coisas vêm com o tempo. Conta que uma vez um missionário, ele foi pregar num lugar, e nesse lugar tinha surto de lepra. É como se fosse a hanseníase de hoje, só que antigamente era muito pior. E eu não sei se você já acompanhou alguns relatos de pessoas que têm lepra, ela perde a sensibilidade. Por exemplo, ela está com lepra na mão, o dedo cai, ela não percebe. Vai caindo parte por parte. Eu já vi casos de uma mulher que foi suar o nariz, que estava com lepra. Suou o nariz, saiu o nariz. Só que ela não sente dor. É igual hanseníase. Hanseníase você cutuca lá, não sente. Só que lepra era muito pior. E então, esse pastor estava numa comunidade, esse missionário, então tinha uma senhorinha toda desfigurada na frente dele. Parecia um monstro.
E então ela diz, pastor, posso pedir uma música? Quase igual Fantástico, né? Posso pedir uma música? E ele disse, qual música você quer que a gente cante? E ela, toda desfigurada, disse, canta aquela uma, pastor. Conta as bênçãos. E o pastor então começou a cantar essa canção antiga do quanto Deus nos abençoa. E no meio do caminho ele não conseguiu cantar mais. Chegou um companheiro dele e disse, ei, pastor, a senhora nunca mais vai conseguir cantar essa música depois de ver essa mulher, hein? Olha a resposta dele. Não, eu nunca mais vou conseguir cantar do jeito que eu cantava antes. Porque agora eu entendo que a bênção do Senhor vai muito além daquilo que a gente pensa que é bênção. É o que eu e você precisamos fazer, sermos mais gratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Não valorize apenas só o que você tem, mas valorize aquilo que você é em Cristo. O ser nova criatura, assim como Davi de fato valorizava. Olha, por modo assombrosamente me formaste. Davi dava graça por essas coisas. Para encerrar, tem um homem de Deus do passado chamado Agostinho. E ele diz uma frase muito conhecida, que ele diz assim, tu, ó Deus, nos criaste para ti mesmo. E a nossa alma está desassossegada até que encontre repouso em ti. Ou seja, Deus nos fez para ele, e nós vamos ter alegria somente nele. E alguns historiadores contam que Agostinho, pouco antes de morrer, e Agostinho, não só essa frase, escreveu uma gama de material. Muitas das coisas que nós ministramos aqui tem a ver com ele. Coisas muito boas, fabulosas, que você vê que você é muito edificado. Então, alguns historiadores dizem que pouco antes da sua morte, ele estava lá na sua cama, no leito de morte, e então ele deu aquela apagada, as pessoas pensaram, agora foi Agostinho, acabou. Só que passou um pouquinho, ele voltou. Antes de morrer, de fato. E olha o que ele disse assim que ele voltou. Eu vi a Deus. Tudo que eu escrevi durante uma vida toda é palha comparado com quem Deus realmente é. Meu irmão escreveu muita coisa boa. E ele mesmo disse, tudo que eu escrevi é palha comparado ao que Deus verdadeiramente tem preparado para os seus filhos. É isso que Deus tem preparado para nós. Mas às vezes você se pergunta, pastor, como então ter muito? Como não ser um mendigo espiritual? Como não viver atrás de coisas que eu tento buscar para preencher esse vazio no meu coração? Como ter satisfação na alma? A resposta está aqui. Seja grato por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo que você é, por tudo que você tem. Negue-se a si mesmo. De fato, negue-se a si mesmo. Se você aprender a ser desse jeito, agradecer talvez pelos 5 pães, entregar para Deus tudo aquilo que você tem. Pastor, o que é assim? 5 pães é mole, dá para Deus. Mas era tudo que aquele molequinho tinha. Ele de fato deu tudo que ele tinha. 5 pães e 2 peixes. Portanto, quer ter uma satisfação plena na sua vida, meu irmão? Entregue para Deus essas coisinhas que talvez você valoriza tanto. Vem falar para você que para Deus não passa de palha. Não passa de palha, mas o pouco nas mãos de Deus é muito. E para encerrar, conta que uma vez uma menininha, ela tinha um colar de pérolas, de plástico falsificado, mas ela gostava tanto daquele colar, gostava demais. Então o pai dela um dia veio e disse para ela, filha, dá o seu colarzinho para mim. Ela disse, pai, leva essa boneca, mas deixa o colarzinho comigo. O pai levou a boneca. No outro dia o pai veio e disse de novo, filha, dá o seu colarzinho para mim. Pai, leva a Barbie. Leva isso, leva a casinha, leva a panelinha. E o pai dela foi levando dia a dia as coisas dela. Chegou um dia que ela só tinha aquele colarzinho de pérola fajuto. E então o pai dela chegou, abriu a porta e disse, filha, ela já em prantos, chorando, esticou a mão para esse... Só sobrou ele, pai. Então o pai pegou aquele colarzinho de pérolas fajuto, pôs no bolso e tirou um de pérolas de verdade e deu para a menina. Ela entregou tudo que ela tinha. Talvez você pense assim, pastor, mas eu já entreguei tudo para Deus também. Será mesmo? Às vezes nem o 10% Deus manda, você entregou? Nem aquele pecadinho que você cria de estimação, você entregou? Aquele relacionamento errado, a infidelidade, aquelas roupas decotadas e curtas, nem isso você entregou. Quer dizer que entregou tudo para Deus. E quer ter tudo de Deus, de que jeito? Essas coisas que talvez para nós são coisas importantes, para Deus não passa de palha. Mas também entregue diante do Senhor seus medos, suas angústias, sua vida por completa. E se você fizer como Abraão assim fez, deu tudo que você tinha, o melhor que você tinha, pode ter certeza que o Senhor também vai dar o melhor dele para mim e para você. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor? Fala, Senhor, obrigado.
Você já disse essa frase para o Senhor hoje? Senhor, obrigado porque a tua graça e a tua misericórdia se renovaram sobre a minha vida. Obrigado a Deus. Pastor, mas o carro é velho, ou não tem nem carro. Obrigado, Senhor, por ter conseguido vir. Obrigado a Deus por tudo. Lembre-se que a comparação é inimiga da gratidão. Não fique se comparando com fulano, com Beltrano, mas se compare com a graça de Deus. Olhe para aquilo que verdadeiramente você merecia, meu irmão. E aquilo que eu e você merecíamos, diz a Escritura, é um inferno. Pastor, a minha casa não é a casa que eu sonho. É mesmo? Mas também não é a casa que você merece. Porque o que todos nós merecíamos era morar na Infernolândia, rua 666. Ter como vizinho o capeta. Mas mesmo assim Deus tem sido gracioso e misericordioso conosco. Por isso, compare a sua vida com a graça de Deus. Seja grato por tudo. Seja grato pela cor da sua pele, pela cor do seu olho. Seja grato pelos seus pais, pelos seus amigos, pela sua igreja, pelos seus filhos, pelo seu trabalho. Pastor, mas eu não tenho. Seja grato porque o Senhor tem sustentado você e creia que Ele vai prover. Em tudo dai graças, diz a Escritura, porque gratidão é o caminho da multiplicação. Você pode orar aí no seu lugar, mas eu desafio você, abra a sua boca e fala: Senhor, me perdoe porque muitas vezes tenho sido ingrato. Me perdoe, ó Pai, porque às vezes tenho esquecido que o milagre do Senhor tem se renovado na minha vida a cada dia. Porque às vezes eu penso que o Senhor faz só através de coisas estrondosas, e eu não vejo o Senhor agir dia a dia na minha casa, na minha família. Como diz a Escritura, o simples fato de acordarmos, é o que a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E se nós estamos aqui essa noite, é porque quando nós essa manhã abrimos os olhos, a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. Por isso, Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem dado muito mais do que nós merecemos. Eu sei que nós não temos tudo o que queremos, mas nós possuímos muito mais do que merecemos. Por isso, ó Deus, o Senhor perdoe a nossa ingratidão, e o Senhor possa gerar em nós a cada dia mais um coração grato diante do Senhor. É o que nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus.